Pessoal, página 17, quarto ano B, cadeias alimentares. Ler a página 12 e a página 16 do livro de ciências com muita atenção. Na página 17, fazer todas as atividades dessa página. Vamos lá. Questão 1. Observe as imagens dos seres vivos abaixo. São todos seres vivos, tá? Plantas, peixes, né? E seres terrestres, enfim. Vocês vão completar os esquemas das cadeias alimentares formadas pelos grupos de seres vivos. Nos esquemas circular de vermelho, os seres produtores e azul, os consumidores, tá? Produtor. O que é um animal produtor? É o que as plantas são produtores, né? Eles produzem o seu próprio alimento. E os consumidores não produzem o seu próprio alimento, né? Eles comem outros seres vivos, plantas. Para cada esquema da cadeia alimentar, escreva uma frase que descreva a relação alimentar que representa. Então vamos lá. O que é consumidor? Os animais são consumidores, nós somos consumidores. O que é o produtor? Planta. E aqui embaixo, planta. Aqui a capivara e o jacaré. Azul. Porque frases vocês podem escrever? O piraputanga come orelha de onça, que é uma planta aquática, e pode ser comido pelo tuiuiu. Gente, eu não consigo falar essa palavra. Tuiuiu, tá? Então, vamos recapitular. O piraputanga, mas gente, que nome difícil. Piraputanga, que é esse peixe, ele come a orelha de onça, que é essa planta, e essa planta e o mesmo peixe que comeu essa planta pode ser comido por essa ave, que é o tuiuiu, tá? Bem fácil de falar. A letra B, a sugestão de resposta: a capivara come capim e ela pode ser comida pelo jacaré. Coitadinha. Página 17, sugestão para o 10º dia de aula, língua portuguesa, turismo em Garibaldi. Eu sugiro que vocês olhem o conteúdo aqui nesse link que eu já enviei para vocês por WhatsApp, tá? Depois de olharem esse conteúdo, vocês vão conversar com a família de vocês, escolher um ponto turístico de Garibaldi. Aqui explica, né, os pontos turísticos de Garibaldi e criar um poema homenageando o lugar. Pode ser bem curtinho, tá? Pode ser de uma estrofe só. Vocês lembram? Vamos fazer de conta que essas linhas riscadas são escritas, tá? Só para explicar para vocês. Vou fazer aqui, ó. Aqui tem o título. Então, o título, cada linha é um verso. E cada grupinho assim é o quê? É uma estrofe. E o conjunto todo é um poema. Vocês vão criar um poema, mas pode ser de uma estrofe só. Só 4 linhazinhas assim. Não precisa ter rima, porque os poemas não precisam necessariamente ter rimas. Alguns têm, outros não têm. Tá? Não fiquem com medo de estar errado. É começando, é fazendo que se aprende. Tá bom? E vocês devem gravar um vídeo lendo o poema e enviar para a professora Cristiane. Precisa ainda? Não precisa mais. Por quê? Porque eu vou pedir para vocês fazerem isso em sala de aula quando vocês estiverem na escola semana que vem. E quem não for no grupo de semana que vem, eu vou pedir para fazer isso na outra semana. Certo? Aproveitando que estamos no mês de abril, mês dos índios, né? Entre no link aqui que eu mandei já por WhatsApp. Se vocês não acham,
me peçam que eu mando de novo, não tem problema nenhum, tá? Para ver as fotos dos indígenas, é uma obra bem legal, uma obra artística muito legal do Fabrício Mota, tá? Eu acho legal vocês lerem o que está escrito lá também, muito interessante sobre os indígenas hoje em dia no Rio Grande do Sul. Gosto muito dessa matéria, tá? Então, por favor, façam isso com a família. Eu acho que a família também vai gostar de ver, tá? É uma obra bem interessante. Questão 2. Observe as fotografias, né? Daqui. E ler o texto com a família, como eu já disse. Questão 3. Você já viu em Garibaldi ou em cidades vizinhas? Os meus gatos, gente, estão chegando na área aqui, tá? Os indígenas vendendo artesanato ou acampados numa praça? Ou as crianças pedindo dinheiro, muito triste, né? Você já viu qual foi o sentimento em relação à forma de vida deles, gente? Escrevam com bastante empatia, tá? O que vocês sentem por essas pessoas? Questão 4, ainda na página 18, que é a última página do nosso material. Embora eles sofram muito preconceito, os indígenas, até 1500 depois de Cristo, porque depois que Cristo nasceu, a gente começou a contar o ano 0, depois 1, 2, 3. Nós estamos no ano 2021, depois de Cristo. No ano 1500, os portugueses chegaram. Tá? D de depois e C de Cristo, por isso que o C é maiúsculo, para abreviar Cristo, porque é um nome próprio, tá? Eles viviam por essas terras em harmonia com a natureza e entre eles, né? Claro, tinham umas brigas entre tribos, mas tudo bem, né? Tudo bem, não, mas enfim, tá? Era uma harmonia, uma certa harmonia. Quando os portugueses chegaram no Brasil, eles mataram os índios, eles escravizaram os índios, eles roubaram as terras dos índios, eles começaram a destruir a natureza do Brasil por pura o que? Ambição. Porque os índios viviam super bem aqui, tiravam o que precisavam e não ficavam destruindo para acumular bens. E de certa forma a gente faz isso até hoje, né? A gente faz isso até hoje. Pesquise com familiares, ou no dicionário, ou na internet, o significado de ambição. E escreva aqui. Um recadinho muito importante, um recadinho animal, tá? Bem importante. Quando você adota, você oferece uma vida melhor para um animalzinho que está na rua, ou que está num abrigo, que foi abandonado, ou que é nascido de uma mamãezinha que estava na rua, tá? Quando você compra, você incentiva uma indústria que trata os animais como mercadoria, que escraviza os animais, e os animais são vidas, não são objetos. Não compre animais, adote, tá? Nós temos aqui no Spa Bicho Feliz, o spa tá lotado. Tá lotado de animais que um dia foram de quê? Foram de famílias que quando os bichinhos cresceram não quiseram mais. Quando se mudaram não quiseram mais. Quando foram pra praia largaram numa rodovia. E o bichinho não é um objeto pra gente descartar como, né? Ficou velho, não quero mais. Não é assim. No momento que a gente adota um bichinho, no momento que a gente adota um animal, a gente tem responsabilidade, é como um filho, tá? Eu sei que vocês são crianças ainda, mas eu acho super importante vocês crescerem com essa consciência para quando vocês forem adultos, né, terem essa consciência de não comprar um bichinho, de adotar um bichinho. Ah, mas prof, eu já tenho um bichinho comprado. Tudo bem, cuida desse serzinho, dessa vidinha com todo amor e carinho. Mas tenha essa consciência, tá? A gente faz as coisas, mas depois que a gente adquire consciência, que a gente pensa, né? Que a gente pensa sobre toda a questão, a gente não faz mais. É isso que importa, não fazer mais, tá? Gente, essas pessoas que criam animais para vender,
Claro que não é todo mundo, não vamos generalizar, mas eu conheço muitos casos. Eles usam o cachorrinho e a cachorrinha para ter bebê. Depois que o cachorrinha e o cachorrinho não podem mais ter bebê para eles venderem esses bebês e ganharem dinheiro com isso, sabe o que eles fazem com essas mamãezinhas e papaizinho? Às vezes doente, mal, eles levam no veterinário, eles cuidam, dão uma vida boa. Não. Eles abandonam em algum lugar e essas vidinhas ficam aonde? Nos abrigos, tá? Num spa Bicho Feliz da Vida, que vive de doações, ou em outro abrigo com protetores de animais. E muitas vezes eles não têm essa chance. Eles vivem aonde? Eles vivem nas ruas, eles morrem atropelados, ninguém socorre. Infelizmente, é essa a realidade, tá? Por isso que eu sou contra, por isso que não é legal, tá? A comprar animais, sabe? Adotem um animalzinho. E só adote se tiver preparado pra ficar com ele toda a vida dele. Porque o animalzinho ele fica doente, a gente precisa gastar, levar no veterinário. É uma vida, tá? Não é um objeto. Então, assim, eu quero que vocês cresçam com essa consciência e pensem nisso com carinho quando vocês forem adultos, que forem adotar um bichinho. Não comprem, tá? E um bichinho, ele vive de 15 a 20 anos, normalmente, a vida deles. Então, a gente tem que pensar, quando for adotar o bichinho, que por 15 ou 20 anos a gente vai precisar ficar com ele. Ah, eu vou me mudar num lugar e não aceitam cachorro. Bom, então eu vou para outro lugar, eu vou achar um outro lugar para eu morar. É a mesma coisa que eu ter um filho. Ah, eu vou me mudar num lugar e eu não posso, não aceitam crianças. Então tá, então eu vou doar o meu filho. Eu vou largar o meu filho em algum lugar. Não, né? Eu vou achar um outro lugar que aceitem crianças. É uma responsabilidade. Isso a gente chama de responsabilidade, tá bom? Um beijo no coração. Pensem nisso que eu falei com muito carinho, tá?